Diferentemente do que diz o ofício enviado por um assessor do Palácio do Planalto, que está sendo utilizado por apoiadores do ex-presidente para negar as irregularidades no episódio, a legislação em vigor e um acórdão do Tribunal de Contas da União não abrem espaço para que o presente da Arábia Saudita fosse incorporado ao acervo pessoal do então presidente. No ofício, que foi datado de 29 de outubro de 2021, o então chefe do gabinete, adjunto da documentação ali histórica do gabinete pessoal do presidente da República, o Marcelo da Silva Vieira, afirmava que, após a análise, os itens seguiriam para incorporação pelo acervo privado do presidente da República ou acervo público da lei da presidência da República, o acervo público da presidência da República. Pela lei, no entanto, os bens avaliados em 16 milhões e meio de reais deveriam ser incorporados ao patrimônio da União, o que nunca foi requerido entre 26 de outubro de 2021, que foi a data da apreensão lá no aeroporto, até 31 de dezembro de 2022, que é o final do mandato. E teve várias tentativas de conseguir pegar esses bens que estavam presos lá, mas nunca com um pedido para que ele fosse incorporado no patrimônio da União. E essa é uma informação importante, né, Josias? Porque não pode ele incorporar ao seu acervo. Essa é a principal informação, Fabiola. Quando o auxiliar do Bento Albuquerque foi pilhado pelo raio-x na alfândega, abriu-se a mochila, estava lá, um kit com joias avaliadas em 16,5 milhões de reais. Chamaram o Bento Albuquerque, que já tinha passado pela alfândega. Aí chega o ministro e fala, não, isso é um presente para a primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Então, os fiscais da alfândega informaram, se é um presente, está resolvido. Basta que seja formalizado em ofício, tudo direitinho, que se trata de um presente do Reino da Arábia Saudita para a República Federativa do Brasil, isso está liberado, será incorporado ao patrimônio da União. E, desde então, entre carteiradas e trocas de ofício, o Planalto e os seus operadores do Bolsonaro, tentaram reaver as joias 8 vezes. A última tentativa ocorreu às vésperas da posse do Lula. E, segundo a Receita Federal, está dito numa nota por escrito da Receita Federal, em nenhuma dessas investidas do Palácio do Planalto, do Itamaraty, do Ministério de Minas e Energia, em nenhuma dessas investidas apareceu um pedido explícito de incorporação do presente ao patrimônio da União. Então, significa dizer que o esforço do governo Bolsonaro, do próprio presidente, dos seus operadores, era para incorporar essas joias ao patrimônio dele, Bolsonaro, ao patrimônio da família Bolsonaro. Esse é o ponto. Então, no primeiro dia, na primeira hora, quando chegou, foi pilhado lá, se fosse patrimônio pessoal, um presente de um viajante, como quis fazer parecer o assessor do ministro Bento Albuquerque, ele ia ter que pagar uma multa, tinha que pagar 50% sobre o valor da mercadoria, mais uma multa que poderia levar aí a um total de 12 milhões e alguma coisa, 12 milhões de reais para liberar a mercadoria. Aí vem o Bento Albuquerque, não, isso é da primeira-dama. Então, eles não quiseram resolver o problema. E no que diz respeito ao pacote que passou pela alfândega, que escapou ao controle do fisco, que se destinava o presentinho para o Bolsonaro, eles tentam fazer crer agora, Fabiola, que isso só foi encaminhado ao Palácio do Planalto 13 meses depois, em novembro de 2022, como se o Ministério de Minas e Energia tivesse guardado aquele pacote e 13 meses depois faz um ofício encaminhando à Presidência da República para que seja incorporado ao acervo do então presidente Bolsonaro. Alguém acredita numa piada como essa? Evidentemente, isso foi repassado ao Bolsonaro, sem nenhum tipo de controle, e depois, quando viram que aquilo podia dar problema, Bolsonaro perdeu a eleição, aí construíram um álibi.
tem um ofício lá do Ministério de Minas e Energia, 13 meses depois, encaminhando o presente, que até agora não foi localizado. Então, nada nessa história, Fabíola, cheira bem. Eu fico a imaginar o que teria acontecido se, em vez do Bento Albuquerque, o representante do governo brasileiro fosse, ali naquela viagem à Arábia Saudita, o próprio Bolsonaro. Nesse caso, nessa hipótese, o presentinho ou os presentinhos teriam embarcado no avião presidencial, que desembarcaria na base aérea de Brasília. Você pega o estojo de joias, coloca na bolsa da primeira-dama Michele Bolsonaro, quem é que vai inspecionar essa bagagem?